filhante de toda a terra, e o colocaram na luminária da cruz. Apagou-se e escureceu a luz do sol, e um manto de trevas estendeu-se sobre toda a terra. 3 cravos foram pregados no corpo do nosso Salvador, 2 em suas mãos e um em ambos os pés. Os cravos dos ladrões eram 2, um na mão direita e outro na mão esquerda. Capítulo 52. A culpa dos judeus. Ofereceram-lhe vinagre e fel numa esponja. Pelo vinagre que lhe deram, ficava indicado que a antiga vontade deles modificara-se, passando do caminho reto para o caminho da maldade, e através do fel indicava-se o amargor da serpente obstinada, que neles habitava. 2 Comprovaram que também eles lhe pertenceram, a ele, que a vinha boa da qual os profetas, os reis e os sacerdotes beberam o vinho que alegra os corações. Mas, por serem maus herdeiros, não quiseram trabalhar na vinha do meu amor. 3 Em vez de uvas, produziram abrolhos, e o vinho que espremeram dos abrolhos era azedo. Quando pregaram o herdeiro na cruz, misturaram para ele essa borra com seu vinho ruim, e deram-lhe de beber do vinho da videira dos povos. Mas ele recusou. Dá-me da vinha que o meu pai trouxe do Egito. 3 O Messias sabia que nele haveria de realizar-se a profecia de Moisés, que dizia-lhe respeito: vossas uvas são uvas amargas, e os seus bagos são fel. Vosso veneno é o veneno dos dragões e a vossa cabeça é a de uma víbora. É isso que retribuís ao Senhor. 4 Vês, irmão Nemésio, como o piedoso Moisés previu com os olhos do Espírito que no futuro haveria de acontecer ao Messias, e isso que retribuís ao Senhor. A vinha era um espinheiro, a saber, a comunidade dos crucificadores. Suas filhas eram as uvas amargas e seus filhos os frutos azedos. 5 Caifás, seu chefe, a víbora traiçoeira, todos eles maus, cheios do veneno de Satanás, que é o dragão monstruoso. Ao invés da água da rocha que eles beberam no deserto, deram-lhe vinagre por bebida, em lugar do maná e das codornas, fel. 6 Mas não lhe deram de beber numa taça, e sim numa esponja, indicando assim que a bênção dos seus pais se afastara deles. Isso está a significar o seguinte: quando um receptáculo está vazio e tendo acabado o seu vinho, ele é lavado e purificado com uma esponja. Assim também quando os judeus crucificaram o Messias, ele esvaziou sua realeza, seu sacerdócio e sua profecia, bem como a messianidade, e retirou-os deles. Dessa maneira, restaram apenas os vasos dos seus corpos, espulhados e vazios. 7 Quando se cumpriu a lei e o tempo dos profetas, e quando Adão foi despertado e viu a vertente de água viva que lhe fora derramada do alto para a sua salvação, o Messias triunfou pela lança, e do seu flanco escorreram sangue e água. Mas estes não estavam misturados. 8 Porque verteu primeiro o sangue e depois a água. Por 2 razões. Primeiro, porque através do sangue seria dada a vida a Adão, e depois, após a vida e a ressurreição, viria a água para o seu batismo. Em segundo lugar, ele mostrou com isso que pelo sangue existe a imortalidade, mas que pela água é a mortalidade passível de sofrimento. 9 O sangue e a água fluíram para a boca de Adão, e assim ele foi redimido e revestiu-se das vestes da glória. O Messias escreveu-lhe a carta da redenção com o seu próprio sangue e colocou-a nas mãos do ladrão. Capítulo 53 De Adão até o Messias. Quando tudo se havia consumado, foi escrita à comunidade uma carta de divórcio. Ela foi repudiada e despojada das suas vestes de glória, como dela já havia dito Davi, pelo Espírito Santo, até as 4 quinas do altar. Até ali vigorarão as festas dos judeus. 2 Até as quinas do altar, isto é, até a cruz do Messias. A saber, de Adão e Sete, de Sete a Enos, de Renos a Cainã, de Cainã a Malaleel, de Malaleel a Jared, de Jared a Enoque, de Enoque a Matusalém, de Matusalém a Lameche, de Lameche a Noé, de Noé a Sem, de Sem a Arpaxissad, de Arpaxissad Salé, de Salé a Eber, de Eber a Peleg, de Peleg a Regu, de Regu a Serug, de Serug a Nachor, de Nachor a Taré, de Taré a Abraão, de Abrão a Isaac, de Isaac a Jacó, de Jacó a Judá, de Judá a Farés, de Farés a Esrom, de Esrom a Arão, de Arão a Aminadab, de Aminadab a Naasson, de Naasson a Salmão, de Salmão a Boaz, de Boaz a Obed, de Obed a Isai, de Isai a Davi, de Davi a Salomão, de Salomão a Jeroboão, de Jeroboão a Abia, de Abia a Asa, de Asa a Josapate, de Josapate a Jorão, de Jorão a Ocosias, de Ocosias a Joás, de Joás a Amazias, de Amazias a Azias, de Azias a Jotão, de Jotão a Acás, de Acás a Ezequias, de Ezequias a Manassés, de Manassés a Amon, de Amon a Josias, de Josias a Joacás, de Joacás a Joaquim, de Joaquim a Jojaquim, de Jojaquim a Salatiel, de Salatiel a Zorobabel, de Zorobabel a Abiúde, de Abiúde a Eliashim, de Eliashim a Azor, de Azor a Zadok, de Zadok a Achim,
de Achim a Eliúde, de Eliúde a Eleazar, de Eleazar a Matã, de Matã a Jacó e Joaquim, de Joaquim a Maria, de Maria ao presépio, do presépio à circuncisão, da circuncisão ao templo, do templo ao Egito, do Egito a Galileia, da Galileia a Jerusalém, de Jerusalém ao Jordão, do Jordão ao deserto, do deserto à Judéia, da Judéia à pregação, da pregação ao cenáculo, do cenáculo à Páscoa, da Páscoa ao pretório, do pretório à cruz, da cruz ao sepulcro, do sepulcro ao cenáculo, do cenáculo ao céu, e do céu ao trono, onde se assenta à direita de seu Pai. 3 vezes, irmão Nemésio, como se sucedem as gerações e estirpes de Adão até os judeus, e dos judeus, uma após outra, até a morte na cruz do Messias. A partir desse momento, cessaram as festas dos judeus, segundo Davi já havia profetizado sobre elas. Ligai as festas com cadeias, até as pontas do altar. 7 As cadeias são as estirpes, que se conectam umas às outras. O altar é a cruz do Messias. Até a cruz do Messias, as festas dos judeus eram realizadas com sacerdócio, realeza, profecia e Páscoa. 8 A partir da morte na cruz do Messias, todas elas foram subtraídas aos judeus, como dito acima, e para eles no futuro não haverá mais rei, sacerdote, profeta e Páscoa. Segundo a profecia de Daniel, após 62 semanas o Messias será morto, e a cidade santa ficará destruída até o fim da guerra, isto é, por todos os séculos dos séculos. Capítulo 54 O sepultamento do Messias. Cumprida a lei e cumprido o tempo dos profetas, e o Messias morto na cruz, José, irmão de Nicodemos e de Cleofas, foi ter com Pilatos, pois ele era conselheiro, possuía o cela de Pilatos e tinha grande liberdade de palavra junto dele. Pediu o corpo do nosso Salvador. Pilatos então ordenou que lhe fosse entregue. 2 Depois de haver retirado o corpo, Pilatos ordenou também que lhe fosse destinado o horto onde se encontrava o sepulcro de nosso Salvador. O horto na realidade era propriedade de José, tendo-lhe cabido por herança, pelo levita Pinechas, primo de José. 3 José era de Jerusalém, mas fora nomeado conselheiro em Arimateia. Todas as correspondências emitidas durante o governo de Pilatos eram carimbadas com o selo que estava em poder dele. Quando o corpo de Nosso Senhor foi descido da cruz, os judeus correram até lá, pegaram a cruz e levaram-na ao templo, porque ela era feita das tábuas da Arca da Aliança. 4 Nicodemos preparou o corpo de Nosso Senhor. José envolveu-o num pano de linho novo e puro,